Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos dar uma estratégia para aqueles corredores que estão a iniciar-se a correr e começam a correr e depois não conseguem baixar o ritmo. O ritmo está muito alto e este vídeo vai ser super inovador porque vai mostrar aqui uma estratégia que será quase como um jogo para vocês conseguirem atingir o vosso objetivo de correr mais rápido. É muito frequente nós vermos corredores iniciantes a correr a um ritmo lento. Isso é perfeitamente normal porque, como ainda não têm capacidade física para correr mais rápido, acabam por ter que correr mais lento. Isso é perfeitamente normal, faz parte do início da corrida e, portanto, não devem ficar preocupados. No entanto, há um problema que nós verificamos. Verificamos é que, normalmente, quando começam a ficar desesperados porque não conseguem aumentar o ritmo, a estratégia que normalmente usam é aumentar as distâncias e começam a pensar, bem, já que eu não consigo correr rápido e fico super deprimido com isso, então vou aumentar a distância e rapidamente começam a correr 5 km, começam a correr 10 km e, como é evidente, como não têm ainda preparação física, o ritmo é cada vez mais lento e acaba por ser um ritmo muito lento. No entanto, sentem que estão a evoluir porque estão a conseguir correr umas distâncias maiores. No entanto, estão a massacrar o corpo de uma forma desnecessária, estão a sofrer imenso e estão a correr a um ritmo que é muito lento. Portanto, e tudo isto é normal, isto não é nenhuma crítica, é mesmo perfeitamente normal. No entanto, nós aqui vamos apresentar uma estratégia que vos vai permitir começar a correr mais rápido, de uma forma muito progressiva, muito faseada, e vai ser uma estratégia tipo um jogo. Vamos gamificar os vossos treinos de forma até a ser divertido e vocês sentirem que estão a evoluir e a passar de nível conforme vão melhorando a vossa condição física. Pelos treinos que vocês já fizeram, vocês têm a noção de qual é que é o ritmo que vocês costumam correr. E eu vejo muitos corredores iniciantes a fazerem 10 km em ritmos acima de 7, ou às vezes a 7,5, a 8 minutos por quilómetro, que é um ritmo muito lento, que não estou a criticar nem nada disso, mas é um ritmo muito lento e não faz grande sentido vocês estarem a correr uma distância tão longa a um ritmo tão lento. Então, o que eu proponho é, vamos definir um ritmo que nós queremos correr. Nós queremos correr um ritmo, no mínimo, abaixo de 7 minutos por quilómetro. E 7 minutos por quilómetro já é um ritmo relativamente lento, mas vamos definir este limite de 7 minutos por quilómetro. É evidente que se vocês forem um corredor que correm já a 7 minutos ou 6,5, vocês podem depois definir este limite um pouco mais rápido, mas isto depois vai depender de corredor para corredor. Mas o exemplo que eu vou dar vai ser o ritmo de 7 minutos por quilómetro. Portanto, imaginem que eu faço esses 10 km ou esses 5 km a uma distância, a um ritmo de 7 minutos e 40, 7 minutos e 50, 7 minutos e 30, 8 minutos por quilómetro, e então eu quero correr no mínimo a 7 minutos por quilómetro. Portanto, é este o objetivo, é este o objetivo que nós estamos a definir para o nosso jogo, para a nossa corrida. E, portanto, é isso que nós vamos tentar fazer. Então, se nós, em distâncias mais longas, temos que correr a um ritmo mais lento porque começamos a ficar cansados e por isso o ritmo vai baixando, muitas vezes nós de início do treino até vamos rápidos, mas depois, conforme o treino vai avançando, vamos baixando o ritmo. Então o que nós vamos fazer é fazer aquilo que se chama intercalar corrida com caminhada. Vamos começar com 200 metros, ou seja, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos correr 10 vezes 200 metros com uma pausa de 2 minutos de caminhada entre cada 200 metros, ou seja, nós vamos correr 200 metros, depois vamos caminhar 2 minutos, depois vamos correr novamente 200 metros, depois vamos caminhar mais 2 minutos e fazemos isto por 10 vezes em que nós vamos correr esses 200 metros.
E o nosso objetivo é correr esses 200 metros num ritmo abaixo dos 7 minutos por quilómetro. Claro que não vamos tentar exagerar no ritmo, porque depois vamos ter dificuldade em fazer os outros. Se fizermos o primeiro 200 metros a um ritmo muito elevado, depois vamos ter dificuldade em fazer os outros as outras 9 vezes os 200 metros. E, portanto, nós vamos num ritmo que seja, ou tentar que seja abaixo dos 7 minutos por quilómetro, e depois vamos fazer então essas 10 vezes. Então, qual é a lógica que está por trás daquilo? Se nós conseguirmos, desses 10 vezes que nós vamos fazer os 200 metros, conseguirmos fazer 9 vezes, pelo menos, ou seja, das 10 em 9 vezes nós conseguimos fazer a um ritmo abaixo dos 7 minutos por quilómetro, então podemos passar de nível. E isto é, vamos passar de nível. Então o que é passar de nível? É nós, no próximo treino, então vamos fazer não 200 metros, mas 300 metros, com a mesma pausa dos 2 minutos ou 3 minutos, pois isto também vai depender muito de cada corredor e da sua condição física. Podem definir 2 minutos, 3 minutos de caminhada entre cada parte de corrida. Então, como nós fizemos mais do que 9 vezes os 200 metros a um ritmo desejado, então nós vamos passar de nível e então vamos passar para os 300 metros. Então depois como é que funciona? Então vamos fazer os 300 metros, a corrida, depois fazemos a caminhada de 2 ou 3 minutos, depois fazemos mais os 300 metros e vamos então conseguir fazer esses 10 vezes e no final já corremos 3 km com 10 vezes 300 metros. E vamos usar a mesma lógica que usámos nos 200 metros. A partir do momento em que nós fizemos mais do que, ou pelo menos 9 vezes, 9 dos 10 tiros de 300 metros ao ritmo desejado, que é 7 minutos por quilómetro, então depois podemos passar para o nível seguinte, que já será não 200 nem 300, mas 400 metros. E portanto nós vamos assim sucessivamente aumentando a distância dos nossos tiros em função de nós conseguirmos ou não correr ao ritmo desejado. Agora tem um senão, que é, imaginemos que eu passo para os 300 metros. Se eu não conseguir fazer pelo menos 5 desses treinos, desses 300 metros, ao ritmo desejado, então vou passar para o nível anterior, volto para os 200 metros. Estão a ver a lógica? Ou seja, nós, conforme vamos conseguindo fazer os vários treinos de corrida ao ritmo que nós pretendemos, nós vamos conseguindo passando de nível e vamos aumentando a distância. Sempre que mais de metade daqueles períodos em que nós vamos a correr não fazemos ao ritmo desejado, então voltamos para o nível anterior, porque quer dizer que nós passámos de nível e nós não estávamos ainda preparados para esse nível. E isso vai ser fantástico, porque nós vamos conseguir depois sistematizar e consolidar a distância e consolidar os ritmos, e vai ser ótimo, porque vocês vão conseguir aos poucos ir passando de nível, vão ficar super motivados e periodicamente, às vezes têm que andar um pouco para trás, mas depois às vezes é dar um passo para trás para depois dar 2 ou 3 para a frente. Portanto é essa a lógica deste jogo. Além de vocês conseguirem pelo menos 9 dos 10 períodos de corrida ao ritmo desejado, também podem depois incluir outro tipo de variáveis. E outro tipo de variáveis é, por exemplo, a vossa percepção de esforço. Se vocês conseguem fazer aquelas 9 vezes, 9 períodos de corrida, mas sentem que aquilo foi muito cansativo, ficaram muito exaustos, então, apesar de conseguirem fazer ao ritmo desejado, então vão manter-se no ritmo até sentirem que já não foi assim tão difícil. Ou então podem usar, caso o vosso relógio ou tenham uma cinta para verificar as pulsações, também podem definir uma pulsação, 160 pulsações por minuto ou qualquer coisa assim do género. Se vocês veem que a pulsação foi muito elevada, então, apesar de terem conseguido fazer o treino ao ritmo desejado, em vez de passarem de nível, vão manter-se no mesmo nível. Isto para quê? Para evitar que vocês passem de nível
devido a um esforço muito grande que depois tem um desgaste muito grande e que depois vai dar origem a um cansaço muito exagerado. E portanto é esta a estratégia que eu vos aconselho para os treinos mais curtos. E vão ver que será uma estratégia bastante interessante, porque vocês vão estar constantemente a tentar perceber quais é que são os vossos limites e tentar perceber se será que eu devo passar de nível, será que não devo passar de nível, e portanto vai ser uma coisa bastante interessante vocês tentarem perceber como é que estão a evoluir com o treino. E assim vocês muito facilmente conseguem depois consolidar aquele ritmo que é o vosso ritmo objetivo, que neste caso será correr a um ritmo abaixo dos 7 minutos por quilómetro, e será uma estratégia muito interessante. No entanto, vocês não devem fazer sempre o mesmo tipo de treino e, portanto, além destes treinos, assim, de certa forma, intercalar corrida com caminhada, com percursos relativamente curtos de corrida, nós também temos que começar a trabalhar distâncias um pouco mais longas. Então, em vez de nós fazermos os tais 5 km ou os 10 km que já costumam fazer, só com um ritmo muito baixo, então vão começar a fazer uns treinos, aqueles treinos mais curtos, em que fazem em que intercalam corrida com caminhada, depois no outros dias fazem treinos em que vão focar-se em distâncias um pouco mais longas, e então vamos começar com 1000 metros. Então o que é que vão fazer? Vão fazer os 1000 metros e no final vão verificar se fizeram aqueles 1000 metros ao ritmo abaixo dos 7 minutos por quilómetro. Neste caso, este exemplo, este vídeo todo, vai todo basear-se nos 7 minutos por quilómetro. Se vocês em 2 treinos seguidos conseguirem fazer aqueles 1000 metros ao ritmo desejado, então estão preparados para passar para o nível seguinte. Então o nível seguinte será o quê? Em vez dos 1000 metros vão passar para 1500. E portanto vão fazer esses 1500 metros e novamente, se fizerem 2 treinos seguidos ao ritmo abaixo dos 7 minutos por quilómetro, então depois passam para 2000, depois para 2500, depois para 3000 e assim sucessivamente vão aumentando a distância dos vossos treinos. Portanto, esta é a lógica de vocês, ao fazerem 2 treinos seguidos em que conseguem fazer o ritmo que desejam, então acabam por ter a certeza que vocês conseguem e que têm esse ritmo consolidado para aquela distância que vocês estão a fazer. Claro que mais uma vez podem incorporar outras variáveis, apesar de vocês conseguirem fazer a distância no ritmo desejado por 2 treinos, se virem que foi através de um esforço muito grande ou através de uma pulsação muito elevada, então vocês podem decidir não avançar ainda de nível e manterem-se no vosso nível, de forma a que não façam a passagem de nível através de um esforço muito elevado. E mais uma vez vocês vão fazer também a possibilidade de voltar atrás no nível. Se vocês também durante 2 treinos seguidos, quando passam de nível, não conseguem fazer ao ritmo desejado, então voltam para o nível atrás, ou seja, quando vocês já são nos 1500 metros, se veem que fazem 2 treinos e não conseguem fazer em nenhum desses treinos o ritmo abaixo dos 7 minutos por quilómetro, então voltam novamente para os 1000 metros e voltam a tentar fazer 2 treinos àquele ritmo alvo. Portanto, com isto, vocês, passado algum tempo, vocês vão consolidando os vossos treinos, vão aumentando a distância, quer em treinos curtos, quer em treinos mais longos, e com isto vocês vão conseguir evoluir e não estar a exagerar muito no sofrimento, e passado algum tempo já fazem os tais 5 km ou os 10 km, mas num ritmo que seja mais condigno com as vossas capacidades e não estarem a esforçar imenso o vosso corpo. Como viram, nós não estamos aqui só a focar-nos em ritmo, também estamos a incorporar variáveis subjetivas como a nossa percepção, aquele sofrimento que nós estamos a sentir, ou então a pulsação cardíaca, que também é um indicador do grau de sofrimento, do grau de esforço que nós estamos a ter, e com isto vocês vão conseguir evoluir de uma forma
muito progressiva e julgo que vai ser um jogo bastante interessante para vocês conseguirem evoluir. Até será interessante vocês fazerem este jogo com outros corredores, com outros amigos, para vocês conseguirem ver e ajudarem-vos uns aos outros a passar de nível e às vezes até, se houver algum corredor que necessite, que seja, consiga correr menos do que vocês até podem fazer alguns treinos com eles para tentar ajudar a consolidar estes ritmos, porque uma das grandes dificuldades quando nós estamos a iniciarmos na corrida é, às vezes, sabermos o ritmo que devemos correr e normalmente quando fazemos treinos assim um pouco mais longos, quando eu falo agora dos 1000 metros, 2000, 3000, nós normalmente exageramos muito nos primeiros metros e depois vamos a sofrer o resto e, portanto, se nós conseguirmos ir a um ritmo mais ou menos constante e que seja aquele ritmo que nós pretendemos ir, nós vamos cansar-nos muito menos e com isso nós vamos conseguir evoluir muito mais rápido. Portanto, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Este vídeo é muito interessante para vocês tentarem aumentar o vosso ritmo, porque vocês estar a aumentar as distâncias só porque não estão a conseguir correr rápido acaba por ser uma coisa que se vai fazer pior do que ter alguns benefícios, porque vocês vão correr o risco de se lesionar, vão ficar muito frustrados e além disso não estão a conseguir evoluir e vão sofrer imenso e portanto desta forma que eu vos estou a dizer, vocês estão a jogar um jogo e vão conseguir evoluir muito mais rápido. Então vá, se gostaram do vídeo, subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso joinha e deixem nos vossos comentários como é que vocês estão a evoluir, conforme vão passando de nível, vão lá aos comentários e coloquem o nível que estão a correr, qual é que é o vosso objetivo, e é interessante nós vermos vocês a evoluir. Então vá, até à próxima e bons treinos.